Gabriel Delany. A evolução anímica. Conteúdo resumido. Conforme as próprias palavras de Delany na introdução desta obra, o objetivo da mesma é estudar a evolução física e psíquica do espírito encarnado, tendo em vista os tão lógicos ensinos do espiritismo e as últimas descobertas da ciência. O autor procura demonstrar que é mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas mais rudimentares, até a condição humana, que o princípio pensante conquista, lentamente, a sua individualidade, elevando-se, por uma série de reencarnações, para destinos mais elevados. Os estudiosos da doutrina espírita encontrarão aqui rico material sobre o importantíssimo elemento de ligação entre o corpo e o espírito, o perispírito, cuja realidade Delany busca comprovar. Devemos lembrar ao leitor que esta obra foi publicada originariamente, em francês, em 1895. Muitos conhecimentos científicos aqui expostos sofreram, no correr dos anos, sua natural transformação e progresso, o que, entretanto, não invalidou o vigor e a firmeza dos conceitos espiritistas emitidos pelo autor, mas, antes, vieram afirmá-los cada vez mais. Introdução. Constitui-se o espiritismo de um conjunto de doutrinas filosóficas, reveladas pelos espíritos, isto é, por inteligências que viveram na Terra. Seu estudo pode dividir-se em duas partes distintas, a saber: primeira, análise dos fatos concernentes ao estabelecimento de comunicações entre os vivos e os impropriamente chamados mortos. Segunda, exame das teorias elaboradas por esses ditos mortos. A característica deste nosso fim de século é, não a negá-lo, uma evolução radical de ideias. Partindo do materialismo, homens de alta envergadura científica lograram convencer-se de que o niilismo intelectual é a mais balofa das utopias. Hipótese contraditória de quantos conhecimentos se hão adquirido a respeito da alma, ela, de fato, nada explica da natureza e só produz um profundo desânimo e abastardamento das inteligências, em face do nada. As velhas crenças imortalistas, apoiadas no ensino religioso, dir-se-ia estarem quase desaparecidas, e, daí, a evidência de consequências lamentáveis a que assistimos, como resultantes da falta de um ideal coletivo. É mais que chegado o tempo de reagir vigorosamente contra os sofismas dos pseudo-sábios que, orgulhosamente, decretaram a incognoscibilidade da morte. É preciso quebrar todas as resistências arbitrárias, impostas à perquisição do além, tão certo como é podermos afirmar hoje que a sobrevivência e a imortalidade do ser pensante são verdades demonstradas com evidência inconfundível. O Espiritismo chegou justo na sua hora. Diante das negações de um grosseiro cepticismo, a alma afirmou-se viva depois da morte, mercê de manifestações tangíveis, que a ninguém já fora lícito contestar, sob pena de incidir na pecha, aliás justa, de ignorante ou preconceituoso. De balde tentaram, em começo, combater pelo sarcasmo a nova doutrina. Todos os ridículos foram inócuos, de vez que a verdade traz consigo o selo da certeza, dificilmente irreconhecível. Mudaram, então, de tática os negativistas, e pretenderam triunfar da nova ciência, organizando-lhe em torno a conjuração do silêncio. A despeito das numerosas investigações tentadas por físicos e químicos eméritos, a ciência oficial fechou, obstinada, ouvidos e olhos aos fatos, que davam brilhante desmentido às suas asserções, e fez constar que o espiritismo estava morto. Mas, essa é uma ilusão que importa a desfazer, pois que o espiritismo, ao presente, afirma-se mais do que nunca florescente. Iniciado com as mesas girantes, o fenômeno atingiu proporções verdadeiramente extraordinárias, respondendo a todas as críticas contra ele lançadas, mediante fatos peremptórios e demonstrativos da falsidade de quantas hipóteses imaginavam para explicá-lo. A teoria dos movimentos espontâneos e inconscientes, preconizada por autoridades quais Babinett, Chevreul, Faraday, os espíritos opuseram o movimento de objetos inanimados a se deslocarem sem contato visível aos observadores, assim como atesta o relatório da Sociedade Dialética de Londres.
A negação de uma força emanante do médium, responde William Crookes com a construção de um aparelho destinado a medir matematicamente a ação da força psíquica, a distância. 1. Para destruir o argumento predileto dos incrédulos, alucinação, as entidades do espaço consentiram em fotografar-se, demonstrando, dessarte, e de maneira inconteste, a sua objetividade. Possível, também, foi obterem-se moldes dos membros de um corpo fluídico temporariamente formado, e logo desaparecido, e essas impressões materiais subsistem, como documentação autêntica da realidade das aparições. Entre mentes, davam os espíritos a medida do seu poder sobre a matéria, produzindo a escrita revelia de todos os meios conhecidos e transportando, sem dificuldade, através de paredes, em ambientes fechados, objetos materiais. Davam prova, enfim, de sua inteligência e personalidade, tendentes a demonstrar que tiveram existência real na Terra. De fato, muito se tem dito e escrito contra o espiritismo, mas todos que han tentado destruí-lo só conseguiram revigorá-lo e engrandecê-lo no batismo da crítica. Todos os anatemas, todas as negações tendenciosas houveram de retrair-se e desaparecer, diante da avalanche de documentos acumulados pela tenacidade dos investigadores. O fato espírita conquistou adeptos em todas as classes sociais. Legisladores, magistrados, professores, médicos, engenheiros, não temeram proclamar a nova fé, resultante de um exame atento, quanto de uma longa experimentação. Faltando apenas essas manifestações o beneplácito das ciências, eis que obtiveram elas pela voz de seus mais renomados expoentes. Na França, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Itália, América do Norte, sábios ilustres deram a essas pesquisas um caráter tão rigorosamente positivo que já se não pode hoje recusar a autoridade de suas afirmações, 1000 vezes repetidas. Longa e porfiosa foi a luta, de vez que os espiritistas tiveram de combater os materialistas, cujas teorias se aniquilam em face de tais experiências e, de contrapeso, as religiões, que sentem oscilar os seus dogmas seculares, ao embate irresistível dos desencarnados. Em obra precedente, expusemos metodicamente o magnífico surto que a experimentação atingiu. Discutimos, ponto por ponto, todas as objeções dos incrédulos, estabelecemos a inanidade das teorias imaginadas para explicar os fenômenos, seja mediante as leis físicas atualmente conhecidas, seja pela sugestão ou alucinação, e do nosso imparcial exame o que resultou foi a inabalável certeza de que esses fenômenos procedem dos seres humanos que aqui viveram. Na hora atual, nenhuma escola filosófica pode fornecer explicação adequada aos fatos, fora do espiritismo. Os teósofos, os ocultistas, os magos e evocadores outros de antanho, em vão tentaram explicar os fenômenos, atribuindo-os a entidades imaginárias, ditas elementais ou elementares, cascas astrais ou inconsciente inferior, tudo hipóteses, irresistíveis a um exame sério, de vez que não abrangem todas as experiências e só complicam a questão, sem necessidade. Também, por isso, nenhum desses sistemas pôde propagar-se, e eclipsaram-se todos, tão prestes quanto abrolharam. A sobrevivência do ser pensante impôs-se, desprendida de todas as escórias, magnífica em seu esplendor. O grande problema do destino humano está resolvido. Rasgou-se o véu da morte e, através da ogiva aberta para o infinito, vemos irradiar na imortalidade os entes queridos, todos os afetos que acreditávamos extintos por todos sempre. Não vamos, pois, reexaminar aqui todas as provas que possuímos da sobrevivência, no pressuposto de feita estar a sua demonstração. Nosso objetivo, nesta obra, é estudar o espírito encarnado, tendo em vista os tão lógicos ensinos do espiritismo e as últimas descobertas da ciência. Os conhecimentos novos, devidos às inteligências extraterrenas, ajudam-nos a compreender toda uma categoria de fenômenos fisiológicos e psíquicos, que, de outro modo, se tornam inexplicáveis. Os materialistas, com negarem a existência da alma, privam-se, voluntariamente,
de noções indispensáveis à compreensão dos fenômenos vitais do ser animado, e os filósofos espiritualistas, por sua vez, empregando o senso íntimo como instrumento único de investigação, não conheceram a verdadeira natureza da alma, de sorte que, até agora, não lhes foi possível conciliar, numa explicação comum, os fenômenos físicos e os mentais. O Espiritismo, facultando o conhecimento da composição do espírito, tornando, por assim dizer, tangível a parte fluídica de nós mesmos, projetou viva a luz nesses meandros aparentemente inabordáveis, de vez que permite abarcar em uma vasta síntese todos os fatos da vida corporal e intelectual, e mostra-nos as relações entre uma e outra, até aqui desconhecidas. A fim de tornar mais compreensível nosso pensamento, convém lembrar, em poucas palavras, as noções novas que da alma temos adquirido, e que servirão para fixar em alto relevo a originalidade e grandeza da nova doutrina. O ensino dos espíritos foi, como sabemos, coordenado com superioridade de vistas marcante e lógica irrefragável, por Allan Kardec. Filósofo profundo, ele expôs metodicamente uma série de problemas relativos à existência de Deus, da alma, da constituição do universo. Deu solução clara e racional à maior parte dessas questões difíceis, tendo cuidado de forrar-se de raciocínios metafísicos. Daí o tomar-mo por guia neste sucinto resumo. A alma, ou espírito, é o princípio inteligente do universo. Indestrutível, ao mesmo título que a força e a matéria, não lhe conhecemos a essência íntima, mas somos obrigados a reconhecer-lhe existência distinta, uma vez que as suas faculdades diferenciam-na de quanto existe. O princípio inteligente, do qual emanam todas as almas, é inseparável do fluido universal, ou, por outra, da matéria sob a sua forma original, primordial, o que vale dizer, em seu estado mais quintessenciado. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau do seu progresso, são, portanto, revestidos de um invólucro invisível, intangível e imponderável. Perispírito é como se denomina esse corpo fluídico. Com isso, o Espiritismo acarreta vistas novas e um novo ensino. Contrariamente à opinião comum, ele demonstra que a alma não é uma pura essência, uma como abstração ideológica, uma entidade vaga, qual criam os espiritualistas, mas, ao contrário, um ser concreto, dono de um organismo físico perfeitamente delimitado. Se, no estado normal, a alma é invisível, pode, contudo, aparecer mediante condições determinadas, e com especificidade capaz de impressionar nossos sentidos. Os médiuns veem-na no espaço, sob a forma que retinha na Terra. Por vezes, ela chega a materializar-se de maneira a deixar lembrança duradoura de sua intervenção, e, neste caso, podemos, em resumo, dizer que, em se esquivando aos nossos sentidos, não deixa de ser, por isso, real e operante contra o homem terrestre. No decurso deste estudo veremos que, apesar da sua materialidade, o perispírito é tão eterizado que a alma não poderia atuar sobre a matéria sem o concurso de uma força, a que se conveio em chamar fluido vital. O objetivo da alma é o desenvolvimento de todas as faculdades a ela inerentes. Para consegui-lo, ela é obrigada a encarnar grande número de vezes, na Terra, a fim de acendrar suas faculdades morais e intelectuais, enquanto aprende a senhorear e governar a matéria. E mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares, até a condição humana, que o princípio pensante conquista, lentamente, a sua individualidade. Chegado a esse estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os instintos remanescentes da sua passagem pelas formas inferiores, a fim de elevar-se, na série das transformações, para destinos sempre mais elevados. As reencarnações constituem, dessarte, uma necessidade inelutável do progresso espiritual. Cada existência corpórea não comporta mais do que uma parcela de esforços determinados, após os quais a alma se encontra exausta. A morte representa, então, um repouso, uma etapa na longa rota da eternidade. Depois, é a reencarnação novamente, a valer como rejuvenescimento para o espírito em marcha.
A cada renascimento, as águas do leite propiciam à alma uma nova virgindade, desvanecem-se os erros, prejuízos, as superstições do passado. Paixões antigas, ignomínias, remorsos, desaparecem, o esquecimento cria um novo ser, que se atira cheio de ardor e entusiasmo, no percurso da nova estrada. Cada esforço redunda num progresso e cada progresso num poder sempre maior. Essas aquisições sucessivas vão alteando a alma nos inumeráveis degraus da perfeição. Revelações são essas que nos fazem entrever as perspectivas do infinito. Mostram-nos a eternidade da existência a desenvolver-se nos esplendores do cosmo. Permitem-nos melhor compreender a justiça e bondade do imortal autor de todos os seres e de todas as coisas. Criados iguais, todos temos as mesmas dificuldades a vencer, as mesmas lutas a sustentar, o mesmo ideal a atingir, a felicidade perfeita. Nenhum poder arbitrário a predestinar uns à beatitude, outros a tormentos sem fim. Unidos, só somos de própria consciência, pois ela é quem, ao retornarmos ao espaço, nos aponta as faltas cometidas e os meios de as repararmos. Somos, assim, o árbitro soberano de nossos destinos. Cada encarnação condiciona a que lhe sucede e, malgrado a lentidão da marcha ascendente, eis-nos a gravitar incessantemente para alturas radiosas, onde sentimos palpitar corações fraternais, e a entrar em comunhão sempre mais e mais íntima com a grande alma universal, a potência suprema. Para dar a esses ensinos toda a autoridade que eles comportam, é preciso mostrar que os espíritos que nos ditaram não se enganaram. É preciso verificar-lhes as afirmações, passá-las ao crivo da razão e, sempre que possível, ver se concordam com os modernos dados científicos. No intuito de nos submetermos a esse programa e proceder com método, começaremos por estudar o papel da alma durante a encarnação. Mostraremos a importância funcional do novo órgão denominado perispírito, e grato nos será constatar que a fisiologia e a psicologia se beneficiam de claridades novas, quando, no mecanismo da sua fenomenalidade, intermitimos o espírito revestido do seu envoltório. Preliminarmente, ensaiaremos determinar a natureza e as funções do perispírito. Bem conhecidas umas e outras, estudaremos, então, alguns problemas até hoje não resolvidos. Interrogada a ciência, no que diz respeito à evolução vital dos seres vivos, só nos dá, quando muito, vagas respostas, antes escapatórias. Por que se morre? Porque as mesmas forças que conduzem um organismo a completo desenvolvimento se tornam impotentes para mantê-lo nesse estado. Por outro lado, de onde provém a fixidez individual e típica dos seres vivos, não obstante o fluxo permanente de matéria que renova o organismo a cada instante? Tais as primeiras questões que nos propomos resolver, intermitindo o perispírito em nossas pesquisas. O seguir, tentaremos evidenciar que os fenômenos da vida vegetativa e orgânica necessitam, a seu turno, da presença de uma força agente incessante, a fim de coordenar as ações reflexas do sistema nervoso, às quais são eles devidos. Ressaltaremos, com toda a possível clareza, a característica psíquica desses atos, por demonstrar que todos eles têm uma finalidade inteligente, no sentido de concorrência para a conservação do indivíduo. Daí encaminhar-nos-emos ao estudo das faculdades propriamente ditas. Não há quem ignore as inextrincáveis dificuldades em que se debatem os filósofos, quando e sempre que se trata de explicar a ação do físico sobre o moral, ou da alma sobre o corpo. Pois o conhecimento do perispírito elimina radicalmente o problema. E o faz porque lança sobre os processos da vida mental intensa claridade, permitindo compreender, nitidamente, a formação e conservação do inconsciente, fisiológico ou psíquico. Em mostrar os matizes progressivos que religam e retraçam o instinto e a inteligência, expõe ao vivo o mecanismo das ações cerebrais e as conexões recíprocas existentes, explica por que a alma conserva a unidade e identidade através de encarnações sucessivas, e dá, sobre as condições em que se verificam e completam esses renascimentos, as indicações mais precisas. Finalmente,
o perispírito revela-se o instrumento indispensável para compreendermos a ação dos desencarnados nas manifestações espíritas. Por aí se vê que esta nossa obra tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, visa demonstrar que a doutrina está concorde com as modernas teorias científicas, e, em segundo, colima a tornar conhecido o papel físico de um órgão essencial à vida do corpo e da alma, cuja existência o público mal poderia suspeitar, por ignorada até agora, e, finalmente, objetiva evidenciar a importância considerável dessa descoberta. A própria natureza das nossas investigações obriga-nos a respigar copiosamente em trabalhos recentíssimos de cientistas contemporâneos e, fazendo-o, apraz-nos reconhecer que os esforços desses experimentadores, com a sua metodologia rigorosa, muito adiantaram os nossos conhecimentos. A determinação, cada vez mais exata, do funcionamento vital dos seres animados fornece preciosos apontamentos para o nosso estudo e se, na verdade, desprezamos as conclusões materialistas desses mesmos sábios, é que temos também, por nossa parte, fatos irrefutáveis que demonstram, com certeza, a erronia das suas deduções. O Espiritismo dá-nos a conhecer a alma, a ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso que de tal concordância resulta, para o ser humano, a mais esplêndida de quantas certezas lhe seja facultado adquirir na Terra. Não deixemos de reconhecer a própria incapacidade nossa face de semelhante escopo, mas, por imperfeito que nos saia o esboço apresentado, esperamos alcançar que um verdadeiro cientista o retome e lhe dê, por si, todo o valor que ele comporta. O essencial é estabelecer que não existe incompatibilidade qualquer entre as novas descobertas e a realidade dos espíritos, ou, por outra, que nada há de sobrenatural, que a existência de criaturas revestidas de um invólucro material pode conceber-se naturalmente, e que influência dessas criaturas sobre o organismo é consequência lógica de sua mesma constituição. Não ignoramos que as teorias aqui defendidas deveriam escorar-se em demonstrações experimentais, para tornarem-se absolutamente irrefutáveis. Entretanto, certos estamos de que essas experiências virão a seu tempo. Que nos baste, por agora, apresentar hipóteses lógicas que não colidam com os ensinos científicos, explicando todos os fenômenos e mostrando a grandiosidade da síntese exequível, quando e sempre que se conjuguem os conhecimentos humanos com as revelações espirituais. Não é dizer que baste o só concurso da física, da química, da mecânica e da biologia para explicar os fatos espíritas, pois essas manifestações, aparentemente tão simples, exigem, para serem compreendidas, o emprego de todos os conhecimentos humanos. Assim aqui, estudando o funcionamento cerebral do médium em comunicação com os desencarnados, o Espiritismo afeta os problemas mais árduos da fisiologia e da psicologia. A natureza particular das forças em jogo nas materializações torna-se objeto de profundas elucubrações para o sábio, de vez que o processo de atuação sobre a matéria, por parte dos invisíveis, difere radicalmente de tudo o que até agora conhecemos. No dia em que a ciência persuadir-se da veracidade da nossa doutrina, dar-se-á legítima revolução nos métodos até aqui utilizados. Pesquisas que apenas colimam a matéria elevar-se-ão para a alma. E o mundo verá entreabrir-se uma era nova. A humanidade, regenerada por uma fé racional, avançará na conquista de todos os progressos que até hoje mal tem podido lobrigar. Muito tempo decorrerá, certo, antes que essas esperanças se realizem. Que importa? Nosso dever é aplainar o caminho aos pósteros. Tentemos, portanto, aproveitar as modernas descobertas, adaptando-as à doutrina. Penetremos as profundezas do ser humano, em conexão com a fisiologia e aclarados pelo Espiritismo. Tornemos, por assim dizer, palpável a influência da alma, ora em estado consciente, ora em estado inconsciente, sobre todos os fenômenos vitais. Escrutemos, minuciosos,
As relações tão delicadas como importantes do físico com o moral. Tentemos determinar as conexões da vida psíquica com os fenômenos orgânicos. Procuremos no homem o elemento que subsiste e identifica o ser, bem como a sede das faculdades da alma. Por fim, resumindo todas as observações, ensaiemos conciliar, numa visão de conjunto, tudo o que afete corpo e alma com as conclusões a que houvermos chegado. Essas as condições que nos guiaram na feitura deste livro. Não temos a pretensão de haver aclarado completamente todas as questões, mas acreditamos concorrer ao debate com documentos novos e apresentar, sob mais compreensível prisma, fatos até agora obscuros e inexplicados. Esperamos, sobretudo, que deste nosso trabalho ressalte a convicção de que o Espiritismo é, positivamente, uma verdade, de vez que nos faculta a chave daquilo que a ciência humana é impotente para descobrir. Gray, 10 de agosto de 1895. Gabriel Delany. Capítulo I. A vida. Ao iniciar este estudo, convém entender menos sobre a acepção do vocábulo vida, assaz tomado em sentidos diversos. Às vezes, confere-se-lhe uma significação genérica, abstrata, para designar o conjunto de coisas existentes, quando se fala da vida universal. Outras vezes, e mais comumente, empregamo-lo para caracterizar os seres animados. Em fisiologia, por exemplo, a palavra vida corresponde a qualquer coisa de objetivo, como seja, para o ser animado, a faculdade de responder, por movimentos, a uma excitação exterior. Os filósofos, porém, que discorrem sobre a vida da alma, referem ao vocábulo uma significação inteiramente diversa, pretendendo com ele definir a espontaneidade da mesma vida, em contradita definição precedente. A fim de se evitar toda e qualquer confusão, vamos estabelecer uma distinção essencial entre as manifestações da alma, no estado de encarnação, e as que ela prodigaliza e acusa na sua existência incorpórea. As faculdades do espírito, digamo-lo desde logo, são sempre as mesmas, mas, na Terra, elas têm exercício subordinado a condições orgânicas, por sua vez ligadas ou independentes do meio exterior, tal como havemos de comprovar a breve trecho, ao passo que, no plano etéreo, nenhum entrave lhe restringe o jogo das faculdades psíquicas. A vida será, logo, para nós, a característica dos seres organizados que nascem, vivem e morrem. Atribuímos-la uma modificação especial da energia, a força vital, cuja natureza teremos o cuidado de bem definir e cuja presença haveremos de reconhecer com os fisiologistas, sempre que verificarmos num ser o movimento reativo de excitação externa, ou seja, o fato de que esse ser é irritável. Segundo a nossa forma de ver, a vida só existe em função da matéria organizada, e impossível fora descobri-la alhures, podendo dizer-se, sem paradoxo, que a alma não é vivente porque seja mais e melhor, tem existência integral, visto que, não sendo organizada, não se submete à morte. A vida, em seus aspectos multifários, jamais deixou de ser um problema fascinante para todos os pensadores. As diversas escolas filosóficas em desfile pelo mundo, cada qual por sua vez, procuraram abordar a questão e, consoante as ideias em curso de ocasião, deram-lhe soluções muito dispares. Mas foi, a bem dizer, do último século a esta parte que os progressos alcançados em todos os setores do conhecimento humano permitiram abordar o problema a sério e determinar-lhe os limites. Uma visada rápida das condições necessárias à manutenção e ao desenvolvimento da vida impõe-se-nos, a fim de podermos saber se ela é devida a um princípio especial, ou se não passa de resultante das forças naturais, em ação permanente no mundo. Estudo da vida. Vamos resumir os trabalhos mais recentes sobre o assunto. Para todos os seres, a vida resulta das relações existentes entre a sua constituição física e o mundo exterior. O organismo é pré-estabelecido, pois que provém dos ancestrais, por filiação. A ação das leis físico-químicas, ao contrário, varia segundo as circunstâncias. A essa oposição de forças, Claude Bernard denomina conflito vital. 6. Não é, diz ele,
por uma luta contra as condições cósmicas que o organismo se mantém e se desenvolve, mas, muito ao contrário, por uma adaptação, um acordo. O ser vivo não constitui exceção à grande harmonia natural, que lhe faz que as coisas se adaptem umas às outras. Ele, o ser vivo, não rompe nenhum acordo, não está nem em contradição nem em luta com as forças cósmicas. Muito pelo contrário, ele faz parte do concerto universal, e a vida do animal, por exemplo, não passa de fragmento da vida total do universo. Esse conflito vital origina duas espécies de fenômenos. Primeira, fenômenos de destruição orgânica, isto é, de desorganização ou desassimilação. Segunda, fenômenos de criação orgânica, indiferentemente chamados organização, síntese orgânica ou assimilação. Destruição orgânica. Coisa curiosa são os fatos de destruição, porque são os mais aparentes, aos quais geralmente se liga a ideia de vida. A destruição orgânica é, com efeito, determinada pela função do ser vivente. Quando, no homem ou no animal, sobrevém um movimento, uma parte da substância ativa do músculo de destrói ou se queima. Quando sensibilidade e vontade se manifestam, há um desgaste de nervos. Quando se utiliza o pensamento, é porção de cérebro que se consome. Poder-se-á, então, dizer que jamais a mesma matéria serve duas vezes a vida. Realizado um ato, a matéria que lhe serviu à produção deixa de existir. Reaparece o fenômeno, em matéria nova que a ele concorre. A usura molecular é sempre proporcional à intensidade das manifestações vitais. A alteração material será tanto mais profunda ou considerável, quanto mais ativa se mostra a vida. A desassimilação expulsa das profundezas do organismo substâncias tanto mais oxidadas pela combustão vital, quanto mais enérgicos se verifique o funcionamento dos órgãos. Essas oxidações, ou combustões, engendram o calor animal, produzem o ácido carbônico que se exala pelos pulmões, além de outros produtos eliminados por diferentes glândulas da economia. O corpo gasta-se e sofre consunção e perda de peso, que traduzem em medem a intensidade das funções. Por toda parte, a bem dizer, a destruição físico-química liga-se à atividade funcional, e nós podemos encarar como axioma fisiológico a seguinte proposição: toda manifestação de um fenômeno vital liga-se, necessariamente, a uma destruição orgânica. 7. Essa destruição é sempre devida a uma combustão, ou a uma fermentação. Criação orgânica. Os fenômenos de criação orgânica são atos plásticos, que se completam nos órgãos em repouso e os regeneram. A síntese assimiladora reúne os materiais e as reservas que o funcionamento deve despender. É um trabalho íntimo, silencioso, esconso, nada havendo que possa atrair exteriormente. A viveza com que se nos apresentam, externamente, os efeitos da destruição orgânica ilude-nos ao ponto de lhes chamarmos fenômenos vitais, quando, na realidade, são letais, por isso que se engendram destruindo tecidos. Não somos impressionados pelos fenômenos da vida. A reparação de órgãos e tecidos opera-se íntima, silenciosamente, fora de nossas vistas. Só o embriogenista, acompanhando o desenvolvimento do ser vivo, apreende permutas e fases reveladoras desse trabalho surdo. É aqui um depósito de matéria, ali uma formação de invólucro, ou núcleo, acolá uma divisão, uma multiplicação, uma renovação. Muito pelo contrário, os fenômenos de destruição, ou de morte vital, saltam-nos à vista e é por eles, aliás, que costumamos caracterizar a vida. Entretanto, quando se opera um movimento e um músculo se contrai, quando vontade e sensibilidade se manifestam, quando o pensamento se exerce, quando a glândula segrega, o que se dá é consumo de substância muscular, nervosa, cerebral, portanto, fenômenos de destruição e morte. 8. Em todo o curso da existência, essas destruições e criações são simultâneas, conexas, inseparáveis. Ouçamos sempre o eminente fisiologista. As duas ordens de fenômenos de destruição e criação apenas se concebem separáveis e divisíveis, espiritualmente falando. Por natureza,
Elas se encontram estreitamente ligadas e cooperam em todo ser vivente numa entrosagem que jamais se poderia romper. As duas operatórias são absolutamente conexas e inseparáveis, no sentido de que a destruição é condicional e imprescindível da renovação. Os atos destrutivos são os precursores e instigadores daqueles por que as partes se restauram e renascem, ou seja, dos de renovação orgânica. Dos dois tipos de fenômenos, o que se poderia dizer o mais vital, o fenômeno de criação orgânica, está, portanto, de algum modo subordinado ao fenômeno físico-químico da destruição. Propriedades gerais dos seres vivos. As propriedades gerais dos seres vivos, as que os distinguem da matéria bruta dos corpos inorgânicos, contam-se por quatro: organização, geração, nutrição e evolução. Dessas quatro propriedades fundamentais, a ciência não explica claramente mais do que uma, a nutrição, se bem que, ainda aqui, o fenômeno mediante o qual as células selecionam, no sangue, os materiais que lhes são úteis, não está bem estudado. Veremos dentro em breve que organização e evolução não podem ser compreendidas só pelo jogo das leis físico-químicas. E, quanto à reprodução, se é certo que lhe conhecemos o mecanismo, a causa continua sendo um mistério. Condições gerais de manutenção da vida. Todos os seres vivos têm necessidade, para manifestarem sua existência, das mesmas condições exteriores, e nada que melhor demonstre a unidade vital, a identidade da vida nos seres organizados, vegetais ou animais, do que a carência das quatro seguintes condições: primeira, umidade; segunda, ar; terceira, calor; quarta, uma determinada composição química do ambiente. A umidade. Indispensável é a água na constituição do meio em que evolui o ser vivente. Como princípio constituinte, entra ela na composição dos tecidos e, ao demais, serve para dissolver grande número de substâncias, sem as quais as reações químicas incessantes, de que é laboratório o corpo, não poderiam efetuar-se. A utilidade funcional da água evidencia-se, o bastante, pelos célebres jejuadores Merlati, Suti e o Dr. Tanner, que puderam vingar longos períodos de 30 a 40 dias sem comer, mas, bebendo água destilada. Experiências feitas com cães mostraram que eles resistiam durante 30 dias à privação de alimento, desde que se lhes desse água. A subtração deste elemento ocasiona, em certos rotíferos, curiosos fenômenos de vida latente. Esses animais, convenientemente privados de água, perdem todas as propriedades vitais, ao menos na aparência, e podem assim permanecer anos a fio. Desde, porém, que se lhes restitua um pouco d'água, recomeçam a viver como antes, dado que a privação não tenha ultrapassado certos limites. No homem, o coeficiente de água contida no corpo é de 90%, o que só por si representa o seu alto valor substancial na economia orgânica. O ar, ou melhor, o oxigênio que lhe compõe a parte respirável, é necessário à maioria dos seres vivos, mesmo aos inferiores, quais as leveduras ou micodermas. Pasteur mostrou que os micro-organismos originam fermentações, em se apropriando do oxigênio. Experiências feitas em coelhos evidenciaram que o animal sucumbe quando a proporção do oxigênio, de 21:104, diminui de 3 a 5:100. O calor é o terceiro dos elementos que entretêm os corpos vivos. Sabemos que a vida dos vegetais se mantém em correlação íntima com a temperatura ambiente. O frio intenso congela os líquidos do organismo e desmancha os tecidos. Há, mesmo, para cada animal, uma temperatura média, correspondente ao máximo de vida. Os elementos do corpo, nos animais superiores, são assaz delicados, e os limites extremos, entre os quais a vida pode manter-se, são, a seu turno, convizinhos. Não pode a temperatura interna do organismo descer abaixo de 20 graus nem elevar-se acima de 45, para os humanos, e de 50, para as aves. Assim, nos animais superiores há uma temperatura média, que se mantém constante, graças a um conjunto de mecanismos governados pelo sistema nervoso. Sem essa fixidez, a função vital jamais poderia executar-se. Condições químicas do meio.
Para bem compreendermos o alcance dessa condição, é preciso não esquecer que denominamos organismo vivo tanto a célula componente dos tecidos vegetais e animais, como a esses mesmos vegetais e animais. De fato, a célula é bem um ser vivo, organiza-se, reproduz, alimenta-se e evolui, tal como o animal superior. Após os trabalhos de Schleiden, em 1838, de Schwann, em 1839, de Prevost e Dumas, em 1842, de Kolleker, em 1844 e, mais tarde, de Max Schultze, sabe-se que, a partir da célula livre única, por Haeckel chamada plastídio, até o homem, todos os corpos vivos não passam de associações de células, idênticas em natureza e composição, mas gozando de propriedades diferentes, conforme o lugar ocupado no organismo. Assim, os mais variados tecidos do corpo, ossos, nervos, músculos, pele, unhas, cabelos, córnea ocular, etc., formam-se de agregados celulares. O seguir, veremos que a natureza oferece todos os graus de complexidade na reunião desses elementos orgânicos primários, peculiares a todo ser vivente. Isto posto, voltemos à quarta condição. Além de calor, ar e água, torna-se indispensável que o meio líquido que banha as células contenha certas substâncias indispensáveis à sua nutrição. Durante muito tempo se acreditou que tal meio variava conforme a natureza do ser. Investigações contemporâneas permitiram, porém, verificar que o meio era uniforme para todos os organismos vivos, devendo conter: primeiro, substâncias azotadas, nas quais entram azoto, carbono, oxigênio e hidrogênio. Segundo, substâncias ternárias, ou seja, compostas dos três elementos, carbono, oxigênio e hidrogênio. Terceiro, substâncias minerais, como sejam os fosfatos, a cal, o sal, etc. Uma circunstância a ser bem observada é que essas três espécies de substâncias, quaisquer que sejam as formas de que se revistam, são indispensáveis ao entretenimento da vida. Com essas matérias-primas fabricam os organismos tudo o que lhes aproveita a vida do corpo. Essas condições aqui estudadas devem realizar-se na esfera de contato e influência imediata sobre a partícula vivente, entrando com ela em conflito. Somos, então, levados a distinguir dois meios, a saber: primeiro, o meio cósmico ambiente, ou exterior, com o qual estão em relação todos os seres elementares. Segundo, o meio interior, que serve de intermediário entre o mundo exterior e a substância viva. Se quisermos bem considerar as partes verdadeiramente vivas dos tecidos, isto é, as células, notaremos que elas se resguardam das influências ambientes, que se banham no líquido interior que as isola, protege e que serve de intermediário entre elas e o meio cósmico. Esse meio interior é o sangue. Não, diga-se, o sangue in totum, mas o plasma sanguíneo, ou seja, aquela parte fluida que compreende todos os líquidos intersticiais, fonte confluente de todas as permutas endosmóticas. Absurdo não fora, então, dizer-se que o pássaro não vive no ar atmosférico, nem o peixe na água, nem a minhoca na terra. Ar, água e terra são, por assim dizer, um segundo envoltório do corpo, sendo o sangue o primeiro, visto ser ele que envolve imediatamente os genuínos elementos vitais, as células. Não é, pois, de modo direto que o exterior influencia esses seres completos, que são os animais superiores, qual se dá com os corpos brutos ou com os seres vivos mais simples. Há um intermediário forçado que se interpõe entre o agente físico e o elemento anatômico. 9. O que acabamos de ver basta para mostrar que a vida física está na dependência do meio exterior e que o velho adágio mens sana in corpore sano é de uma veridicidade absoluta. Para que a alma possa manifestar as suas faculdades, sem constrangimento, preciso se lhe fazer a integridade da substância corporal. Similitude do funcionamento vital em todos os seres vivos. Como haveremos de ver que o princípio inteligente tem, provavelmente, percorrido todos os organismos até atingir o humano,
Urge patentear desde logo grande lei de unidade das manifestações vitais em toda a natureza. Não podemos, aqui, estudar os fenômenos de destruição e reconstituição dos tecidos orgânicos, mas devemos assinalar que as ações físicas ou químicas em jogo são as mesmas que operam na natureza inorgânica. Por muito tempo se acreditou que os corpos vivos gozavam, neste particular, de um privilégio especial. Hoje, porém, sabemos que tal não se dá aqui. Físicos ou químicos, os fenômenos são idênticos, trate-se da matéria bruta ou de corpos orgânicos. O que varia são os processos postos em ação. Os resultados são, contudo, os mesmos. Pode-se também afirmar que em todos os graus da escala dos seres vivos as operações da digestão e da respiração são as mesmas e que o que difere são os aparelhos convocados a produzir tais resultados. Também idêntico é o modo de reprodução de todos os seres vivos, e essa notável similitude de funcionamento orgânico prende-se à circunstância de deverem todas as suas propriedades a um elemento comum, o protoplasma. Assim se denomina o conteúdo vivo da célula, o que constitui a sua parte essencial, o que nela verdadeiramente vive. Só no protoplasma, portanto, importa procurar a razão das propriedades de todos os tecidos. Nele residem todas as modalidades possíveis, conservadas em estado latente, quando isolados sob a forma primitiva da moneira. É diferenciando, separando-lhe as propriedades, que as vamos reencontrar isoladas nos seres superiores. O protoplasma é o agente de todas as reconstituições orgânicas, isto é, de todos os fenômenos íntimos de nutrição. Além disso, o protoplasma contrai-se sob a ação dos excitantes e preside, assim, aos fenômenos da vida de relação. Pode-se, ainda, assinalar o sono como necessidade imposta a todos os seres vivos. Dorme a planta, como dorme o animal, e assim como no animal se completam as funções respiratórias, circulatórias, assimilatórias, enquanto ele dorme, o mesmo sucede com os vegetais, quando dormitam. O sexo e o casamento são as condições que presidem a reprodução no mundo vegetal. São os estames, o órgão masculino, e o pistilo, o feminino, e o ovário, o órgão onde se formam as sementes. Finalmente, os anestésicos, que atuam tão poderosamente nos animais, produzem nas plantas os mesmos efeitos, como a provarem a existência de um princípio rudimentar de sensibilidade nos vegetais. Todos esses fatos demonstram, à evidência, o grande plano unitário da natureza. Sua divisa é, unidade na diversidade, de sorte que, do emprego dos mesmos processos fundamentais resulta uma variação infinita, que estabelece a fecundidade inesgotável das suas concepções, de par com a unidade da vida. A força vital. Até aqui só temos estudado o funcionamento da vida, a maneira pela qual o organismo vivo entra em conflito com seu meio ambiente, mas nada sabemos ainda da natureza mesma dessa vida. Se compreendamos como, por exemplo, se exercem as funções digestivas, cumpre notar que é num aparelho vivo que elas que se operam, isto é, num organismo que produziu, por processos peculiarmente seus, as matérias necessárias a essa combinação química e, se as leis de afinidade são as mesmas no laboratório vivo como no mundo exterior, não deixa de ser por processos particulares, inteiramente diferentes dos que agem sobre a matéria bruta, que a vida opera. Eis, a propósito, o que diz Claude Bernard, juiz competente nestes assuntos. Posto que os fenômenos orgânicos, manifestados pelos elementos dos tecidos, estejam todos submetidos às leis gerais da físico-química, não deixam, contudo, de completar-se com o concurso de processos vitais peculiares à matéria organizada e, nesse sentido, diferem, constantemente, dos processos minerais que produzem os mesmos fenômenos nos corpos brutos. Esta última proposição fisiológica, tem-a como fundamental. O erro dos físico-quimistas procede de não haverem feito essa distinção e acreditarem preciso religar os fenômenos apresentados por seres viventes, não apenas às mesmas leis, mas também aos mesmos processos e formas pertinentes aos corpos brutos. 10. Tem, pois, havido um modo especial,
vivente, de proceder, para manter o seu funcionamento. Existe no ser organizado algo inexistente nos corpos inorgânicos, algo operante por métodos particulares, sui generis, e que não só fabrica, como repara os órgãos. A esse algo chamamos força vital. Essa observação tem sido feita por muitos naturalistas. Stahl imaginou, para explicar a vida, uma força vital extrínseca à matéria viva, seja uma espécie de substância imaterial, alma 11, causa fundamental da vida e dos movimentos que se lhe prendem. Foi partindo da falsa ideia de que as forças naturais estão em antagonismo com o corpo vivo que ele acreditou residir nessa força anímica a faculdade de resistência às influências destrutivas. Nada obstante haver em Descartes e Van Helmont sustentado doutrinas análogas, Stahl desenvolveu e levou tão longe a sua teoria que deve ser olhado como fundador do animismo em fisiologia. Stahl estabeleceu uma diferença radical entre os fenômenos da natureza bruta e os da natureza viva. Conservaram esse fato interessante, mas abandonaram a teoria da alma. Não houve como deixar de recorrer a uma outra força fundamenta, da qual dependem todas as manifestações de vida, nos vegetais como nos animais, designada por força ou princípio vital. Essa força, que rege todos os fenômenos vitais, da irritabilidade às partes contráteis de animais e plantas, ou seja, como vimos, a propriedade de serem afetadas pelos irritantes exteriores. Admitiam, nos animais, a alma de Stahl, que, combinada ao princípio vital, presidia aos fenômenos intelectuais. Essa teoria teve como principais defensores, na França, Barthes, e, na Alemanha, o Feiland e Blumenbach. A força vital de que falamos liga-se a esta última forma de ver, pois, de fato, cremos que haja uma força de natureza especial, que provê à matéria organizada do que não existe na matéria bruta, a irritabilidade. Ela diverge, porém, desde logo, porque nós não vemos nessa força mais do que uma modificação da energia, ainda desconhecida, modalidade da força universal, quais o calor, a eletricidade, a luz. Não fazemos dessa força uma entidade imaterial, surgida ao acaso, sem antecedentes, ou melhor, uma criação sobrenatural. Diferimos também dos vitalistas em não vermos entre os animais e o homem mais do que uma diferença de grau, não de natureza. Tudo o que existe na Terra provém de inumeráveis modificações da força e da matéria. A força vital deve entrar no quadro das leis gerais, e a nós compete evidenciar a sua presença nos seres vivos. Flourens parece compartilhar dessa opinião quando escreve: acima de todas as propriedades particulares e determinadas, há uma força, um princípio geral, comum, que todas as propriedades particulares implicam e de que se fazem presumidas, e o qual, sucessivamente, pode ser isolado, destacado de cada uma, sem deixar de existir. Que princípio será esse? Seja qual for, é essencialmente uno. Há uma força geral e una, da qual todas as forças particulares mais não são que expressões ou modalidades. 12. Porque se morre. Com Claude Bernard, temos constatado a originalidade de processos da matéria organizada para a fabricação das substâncias necessárias ao funcionamento vital, atribuindo essas propriedades aos órgãos dotados de uma virtude especial, inencontrável nos corpos brutos. A existência de uma força animante do organismo torna-se, porém, mais evidente ainda, ao examinarmos a evolução de todos os seres vivos. Tudo que tem vida nasce, cresce e morre. É fato geral que quase não padece exceção. Mas, por que morrer? Excetuando-se os casos de acidentes ou de enfermidades que destroem irremediavelmente os tecidos, como se dá que, mantendo constantes as mesmas condições gerais, indispensáveis ao entretenimento da vida, isto é, a água, o ar, o calor e os alimentos, o ser depereça até dissociação total. Dizer que os órgãos se gastam é indicar apenas uma fase da evolução, é demonstrar um fato. Neste caso, pergunta-se, mas por que se gastam os órgãos e por que se mantém perfeitos na idade viril, do mesmo passo que aumentam de energia na juventude?
São interrogativas diante das quais a ciência materialista emudece. Sem embargo, uma explicação se oferece e nós vamos expô-la. Desde que admitamos na célula fecundada uma certa quantidade de força vital, tudo se torna compreensível. A vida total de um indivíduo é o resultado de um trabalho a completar-se, trabalho esse mensurável pelas incessantes reconstituições da matéria desgastada pela função vital, e a força para isso necessária pode considerar-se como uma função contínua, que aumenta, atinge um máximo e baixa zero. Se projetamos no ar uma pedra, comunicamos à pedra a força dos nossos músculos. A pedra eleva-se rápida, a despeito da atração centrípeta, até que as duas forças contrárias se equilibrem. Depois, a atração predomina, a pedra cai. Quando chega ao ponto de partida, toda a energia a ela comunicada tem desaparecido. Pode conceber-se que algo de análogo se passe com os seres vivos. O reservatório de energia potencial, proveniente dos genitores, e que se encontra na célula original, transforma-se em energia natural, à medida que organiza a matéria. De começo, a ação é assaz enérgica. A assimilação, o agrupamento das moléculas, ultrapassam a desassimilação, o indivíduo cresce. A seguir, vem o equilíbrio de perdas e ganhos, é a maturidade, a estabilidade do corpo, até que, chegada a senectude, esgotada a força vital, não mais suficientemente alimentados os tecidos, a morte sobrevém, o organismo desagrega-se, a matéria retorna ao mundo inorgânico. Assim, pois, acreditamos haja uma certa quantidade de força vital distribuída por toda a criatura que surge na Terra, e, como a geração espontânea não existe em nossa época, é por filiação que se transmite essa força, aliás, só manifesta nos seres animados. Mas, não só na matéria e no seu condicionamento residem as propriedades da vida orgânica. Há que lhe presumir, ainda, uma força vital renovadora, ou seja, reflectiva das partes destruídas. Daí, o absoluto erro dos sábios, que imaginam surpreender o segredo da vida em promovendo a síntese da matéria orgânica. Suponhamos que, em consequência de manipulações químicas, tão sábias e complicadas quanto as possamos imaginar, e movimentando todos os agentes físicos, calor, eletricidade, pressão, etc., chegássemos a fabricar protoplasma artificial. Mas, a vida, tê-la-ia tal produto? Não, certo, porque o que caracteriza a vida é a nutrição reparadora do dispêndio. Essa massa protoplásmica há de ser inerte, insensível às excitações exteriores, qual se não dá com a massa viva. Mas, ainda supondo que assim não fora, só pudéramos justificá-lo em detrimento de estrutura íntima, destruindo-se. Essa massa artificial poderia subsistir a título precário, mas, uma vez exausta, não haveria como reproduzir-se, não viveria mais. Citamos o protoplasma porque ele representa a matéria simples por excelência, mas, se tomássemos uma célula, a complicação aumentaria, visto que a célula tem forma determinada e a ciência é absolutamente incapaz de explicar essa forma, como veremos dentro em breve. Aqui, importa definir precisamente o que pensamos, para que fique bem clara a nossa concepção. Máquina delicada e complexa é o corpo humano. Os tecidos que o formam originam-se de combinações químicas muito instáveis, devido aos seus componentes, e nós não ignoramos que as mesmas leis que regem o mundo inorgânico regem os seres organizados. Assim, sabemos que, num organismo vivo, o trabalho mecânico de um músculo pode traduzir-se em equivalente de calor, que a força despendida não é criada pelo ser, e lhe provém de uma fonte exterior, que o provê de alimentos, inclusive o oxigênio, e que o papel do corpo físico consiste em transformar a energia recebida, albergando-a em combinações instáveis que a emanciparão a menor excitação apropriada, isto é, sob ação volitiva, ou pelo jogo de irritantes especiais dos tecidos, ou de ações reflexas. Até aí, nada de mais explicável pelas leis físico-químicas. Mas, quando ocorre uma dessas ações, quando a substância do músculo operante se destrói, então,
que a força vital intervém para reconstituir o tecido, refazendo as células servidas à manifestação vital. Nisso está, precisamente, o que diferencia da matéria bruta o ser animado. Na planta mais ínfima existe alguma coisa a mais que no mineral, e essa